Olá a todos, sou André Malavasi, ginecologista e obstetra. Muito bem-vindos ao VT-Meeting Ecos Cursos. Falaremos hoje sobre Covid e gestação. Estes são meus conflitos de interesse. E falar sobre o SARS-CoV-2 é falar sobre uma doença com aspectos clínicos peculiares, secundários à intensa resposta inflamatória e hipercoagulabilidade. O Covid causa trombose. E como nós lidaremos com isto na gestação? Covid, que é um vírus RNA de cadeia simples, só que vírus e trombose não é um aspecto novo. Areas Marques já havia descrito em 2017 que o vírus chikungunya aumenta a dímero D. Mas com Covid a intensidade de fenômenos tromboembólicos é muito maior. Por que inflamação motivada pela infecção anda de braços juntos com a trombose? Porque quando nós temos as citocinas inflamatórias liberadas por um processo infeccioso /inflamatório, nós temos estímulo para o monócito produzir o fator tecidual, aquela glicoproteína que ativa a via extrínseca da cascata da coagulação, transformando o fator 7 em 7 ativado, indo para a via final comum e, em última análise, transformando o fibrinogênio em fibrina. A natureza sabe como fazer as coisas. Se existe um patógeno tentando ganhar a circulação sistêmica, ela ativa a coagulação naqueles capilares, naqueles vasos, para justamente impedir que aquele micro-organismo ganhe a circulação sistêmica do hospedeiro. No Brasil nós temos várias vacinas, AstraZeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer, e todas em graus variáveis reduzem drasticamente a ocorrência de morbidade e de mortalidade. E reduzem, portanto, o tromboembolismo arterial, TEA, e o tromboembolismo venoso. O tromboembolismo arterial, que é mais frequente no Covid, ele acontece em 15% dos casos. E o tromboembolismo venoso acontece em 3,9% dos casos. Portanto, Covid é sabidamente uma doença tromboembólica. E os casos de TEA e TEV relacionados à vacina são muito raros. São 0,21 casos de eventos tromboembólicos para cada 1 milhão de doses por pessoas vacinadas. O tromboembolismo venoso relacionado à vacina, chamada síndrome trombótica trombocitopênica, é de 0,075 casos para cada 1 milhão de pessoas vacinadas e 0,13 casos de tromboembolismo arterial para cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Só para a gente ter uma relação, 1 milhão de grávidas, nós vamos encontrar 2.900 casos de tromboembolismo venoso. Então vejam, senhores, como o risco de trombose com a vacina ele é insignificante. E no Brasil essa taxa inclusive é menor, é de 0,89 eventos tromboembólicos para cada 100 mil doses aplicadas. Muito provavelmente porque o perfil dos pacientes vacinados no Brasil sejam pacientes mais jovens. E o Covid, ele então, através da sua proteína spike, ele vai causar todo esse estrago, esse estímulo ao sistema imunológico. Por mecanismos que estão ainda sendo esclarecidos, ele ativa a via extrínseca, a via intrínseca, diminui a fibrinólise, tanto que alguns autores sugerem a mudança do nome de Covid-19 para febre trombótica viral. E o SARS-CoV-2, ele leva a uma liberação de proteínas com uma intensa resposta imune e inflamação. Na verdade, nós temos esta inflamação que vai levar à diminuição da fibrinólise, diminuição dos anticoagulantes endógenos, como proteína C, proteína S e antitrombina, ativação das vias intrínseca e extrínseca e ativação plaquetária. E vejam que interessante, 49% de todos os pacientes internados em unidade de terapia intensiva terão tromboembolismo, terão trombose. Este é um slide do querido professor Eduardo Ramacciotti, que mostra que dos pacientes internados então com trombose, dos 49 pacientes que terão trombose, 87% deles têm embolia pulmonar, 6,6% trombose cerebral, na forma de acidente vascular cerebral isquêmico, 2,6% trombose arterial periférica, muitas vezes com perda de membros, 4% trombose venosa profunda e 14% evoluindo então para morte cardiovascular. E nós temos uma endotelite, uma trombose pulmonar, porque o vírus ele leva uma capilarite. Os senhores viram que é mais frequente o tromboembolismo pulmonar no Covid do que
a trombose venosa profunda, uma relação inversa em relação a pacientes que não têm Covid, onde a maioria das tromboses são no membro inferior e 95% dos êmbolos que vão para o pulmão vêm de membros inferiores. Então, fora do Covid, é muito mais frequente TVP do que embolia pulmonar, mas no Covid, o pulmão ele excede primária de trombose por conta dessa capilarite. Nós, em 2019, na obstetrícia, já estávamos tendo aumento de mortalidade materna pelo aumento das mortes por hemorragia e trombose associada à hemorragia. Mas com Covid, a mortalidade materna disparou. Nós chegamos a ter, em 2020, mais de 10 casos de gestantes e puérperas morrendo por semana, e em 2021, o número que ultrapassou 25 casos. E o score do Royal College, ele contempla pacientes com Covid. Então muitos me perguntam, André, eu estou com uma paciente com Covid, eu faço profilaxia para trombose? Não faço? E minha resposta é simples, coloque no score do Royal College. Veja se ela tem algum desses fatores, como obesidade, multiparidade, tabagismo, veias de grosso calibre, trombofilia de baixo risco, trombofilia de alto risco. Se ela tem gestação múltipla, fez fertilização in vitro, você soma esses fatores e aqui você encontra a infecção sistêmica, um ponto, é infecção pelo Covid. Imobilidade, aquela paciente acamada ou internada por Covid, mais um ponto, você soma tudo. Se o score for maior ou igual a 4, tromboprofilaxia desde o início da gestação. Se o score for 3, a partir de 28 semanas. E se for 2, por 2 semanas de puerpério. Agora, nós seguimos este protocolo especial do Royal College para infecção por Covid-19. Esse protocolo na íntegra é um protocolo grande, ele é disponível online, todos têm acesso e é interessante porque gestante com Covid, 41% das gestantes tem tosse, 40% febre, menos frequentemente, então 21% tem dispneia, 19% mialgia, perda de olfato 14% e diarreia em 8%. E mais de 2/3 das grávidas com Covid são assintomáticas. Uma dúvida que nós tínhamos, hoje nós sabemos, apesar do feto poder também ser acometido pela infecção, nós não temos complicações fetais como malformação ou dano fetal causado diretamente pelo vírus. É interessante mostrar que a gestante ou a puérpera com Covid, ela tem um risco maior de ser internada em unidade de terapia intensiva, porque nós temos um limiar mais baixo para indicar a internação para essas pacientes, o que é recomendável. Infelizmente, no Brasil, metade das gestantes e puérperas que morreram por Covid não tiveram assistência em unidade de terapia intensiva, o que faz a diferença para o binômio materno-fetal. Existem algumas subpopulações que elas são mais propensas a ter complicações pelo Covid, incluindo a morte. Pequenos grupos étnicos que nos Estados Unidos são representados então pelos negros, asiáticos e as minorias. Indivíduos que têm um índice de massa corpórea aumentado, então sobrepeso e obesidade. Morbidades pré-gestacionais e a idade materna acima de 35 anos e pacientes com condição socioeconômica desfavorável. É interessante dizer que muitas gestantes com Covid são eventualmente levadas a partos antecipados desnecessariamente, porque enquanto essa paciente ela está estável, está com uma oxigenação adequada, nós devemos levar a gestação adiante. O parto prematuro, além de poder desencadear uma quebra de homeostase e uma piora do organismo materno, ele pode levar a complicações neonatais pela própria prematuridade. Algumas recomendações. Então, toda gestante com Covid deve ser orientada a manter-se bem hidratada, deve deambular, deve estar ativa. Caso esta gestante seja internada com Covid moderado ou grave, ela deve obrigatoriamente receber a tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular. Gestantes de 50 a 90 quilos receberão 40 mg de enoxaparina. Gestantes de 90 a 130 quilos receberão 60 mg de enoxaparina. De 130 a 160, elas receberão 80 mg. E acima disso, receberão uma dose de enoxaparina que será de 0,5 a 0,6 mg por quilo de peso por dia, mantendo um anti-10A entre 0,4 a 0,6.
Sendo assim, toda gestante que tem Covid e é internada deve ser avaliada por uma equipe multiprofissional, com especialistas em profilaxia de trombose, e esta paciente deve receber profilaxia com heparina de baixo peso molecular na alta por pelo menos 10 dias pós-alta. E se ela tiver algum outro fator de risco persistente, essa profilaxia deve inclusive ser estendida. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para nós reduzirmos o risco de trombose. Então, a mulher que ela teve Covid e dentro de 6 semanas pós-parto, portanto no puerpério, ela é reinternada, ela precisa então receber profilaxia para trombose e por pelo menos 10 dias após a alta e eventualmente extensão dessa profilaxia. É importante dizer que o dímero D ele não deve ser feito e não deve ser utilizado como indicador de profilaxia em gestantes e puérperas. O dímero D ele não é específico e ele não é sensível na gestação. A própria gestação aumenta o dímero D fisiologicamente. Então, todas as sociedades internacionais que lidam com trombose contraindicam o uso do dímero D, a avaliação do dímero D em gestantes e em gestantes com Covid. Existe esse trabalho do Clinical Trials que está estudando, avaliando uma curva de normalidade para o dímero D, mas isto ainda é muito prematuro. Portanto, quando o risco de TEV é maior que o risco de sangramento, use profilaxia farmacológica. Se você não pode usar profilaxia farmacológica ou se o risco é menor, use a profilaxia mecânica, mas use a profilaxia. É importante dizer que fora da gestação, aquela paciente uma mulher que está usando pílula e tem Covid, ela não deve interromper a pílula contraceptiva. Porque como os senhores estão vendo, quando a mulher começa a usar a pílula, o risco ele é máximo para a trombose. É um risco 2 vezes maior de trombose. E ao longo do uso da pílula, esse risco vai caindo e depois de 6 a 12 meses, ela fica com um risco próximo ao da não usuária. Quando a mulher para a pílula por 4 semanas ou mais, o fígado perde a capacidade enzimática de denaturar os hormônios da pílula, o estrogênio e o progestagênio, e se eu novamente introduzir a pílula depois de 4 semanas, ela volta a funcionar como uma nova usuária. Portanto, ela volta a ter um pico de trombose. Então, a mulher que está com Covid e usa pílula deve manter a pílula contraceptiva. Não há maior risco de trombose para aquela que está usando a pílula há mais de 12 meses. Entretanto, se ela para a pílula, porque, por exemplo, ela foi internada numa UTI, ela para a pílula por 4 semanas ou mais, aí nós não podemos reintroduzir a pílula, porque ela volta a funcionar como uma nova usuária. E se ela está com trombose ou antecedentes de trombose, vejam senhores, história prévia de trombose, eu posso usar Mirena, que é o endoseptivo liberador de levonorgestrel, eu posso usar o Cailina, eu posso usar o DIU de cobre, eu posso usar implante de etonogestrel, eu posso usar o acetato de medroxiprogesterona, eu posso usar a pílula só de progestagênio. Então, OMS 1 é ausência de risco. OMS 2, riscos menores que benefícios. Então, os benefícios são maiores que os riscos, eu posso usar. OMS 3, os riscos são maiores que os benefícios. É a contraindicação relativa. E OMS 4 é a contraindicação absoluta, é o risco inaceitável. Então, para paciente que tem um antecedente prévio de TVP ou embolia pulmonar, todos os métodos progestagênicos são liberados. Eu só não posso usar método com estrogênio. O DIU de cobre seria uma má indicação porque geralmente essa paciente está em uso de anticoagulante, mas se ela não tiver, pode usar. Se ela está com TVP ou embolia pulmonar aguda, aí para os métodos progestagênicos é OMS 3, é uma contraindicação relativa. Mas vejam a linha C. TVP ou embolia pulmonar em uso de anticoagulante, que geralmente essas pacientes estão usando, tanto para Mirena ou Cailina volta a ser OMS 2, para implante subcutâneo de etonogestrel, que é o Implanon OMS 2, para o acetato de medroxiprogesterona, que é o Depo-Provera OMS 2, e para a pílula só de progestagênio, que é o desogestrel cerazete OMS 2. Então, a paciente que está com trombose em uso de anticoagulante, ela pode usar todos os métodos progestagênicos, o que é muito interessante, porque esses métodos geralmente eles diminuem o fluxo. Sabemos que a mulher quando usa um DOAC, um anticoagulante oral direto, rivaroxabana, pixabana, dabigatrana, edoxabana,
30% delas têm sangramento uterino normal importante. Então é muito interessante associar um LARC, os métodos de longa duração progestagênicos, com o anticoagulante. Então não esqueçamos, o TEV é a maior causa de morte hospitalar evitável. Abra os olhos para a trombose. Não espere até amanhã, abra seus olhos para a trombose hoje. Muito obrigado.